Fala galera, beleza? Bora resolver agora a questão de número 29, que caiu no vestibular 2018.1 da URCA, tá? Mas antes, se inscreve aí no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Pessoal, diferente do que a URCA colocou no gabarito oficial dela, tá certo? Que foi a letra A, essa questão ela não tem resposta, certo? Não há uma resposta válida entre as 5 que a gente tem disponíveis para marcar, tá? O gabarito da URCA é inclusive falho, porque em uma das alternativas aí, na verdade, na alternativa correta, um dos valores que se eu substituir dentro da minha desigualdade do enunciado, esse valor não dá certo, tá certo? Então esse valor não satisfaz a desigualdade, tá? A gente vai resolver o passo a passo dessa questão, a meu ver, ela teria sido a questão mais difícil da prova se a URCA tivesse colocado o gabarito correto. Deveria ter sido anulada, não foi porque possivelmente ninguém entrou com recurso contra essa questão, tá bom? Então vamos lá, preste atenção no passo a passo. Ela é uma questão extremamente difícil. Essa para mim é uma das mais difíceis dos últimos vestibulares, tá bom? Bora lá. Galera, opa. A gente vai começar desenvolvendo a nossa desigualdade, tá certo? Como? Vamos fazer assim. O nosso primeiro passo vai ser basicamente desenvolver essa desigualdade. Então aqui eu tenho, ó, menos 2x sobre x mais 1 maior ou igual a 4x mais 3 sobre x mais 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo, né? No caso aqui, só o menos 2x mais x mais, sobre x mais 1, para esse outro lado da desigualdade e vou deixar menor ou igual a zero, né? Já que todo mundo vai estar desse lado de cá. Então, eu vou ter 4x mais, melhorar um pouco aqui, 4x mais 3 sobre x mais 2 mais 2x sobre x mais 1. Isso aqui vai ser menor ou igual a zero. Bom? Agora, a gente vai desenvolver isso. Tá? Vamos tirar o MMC, vamos ver o que é que sobra para a gente. Então, pessoal, na hora que eu tirar o MMC, eu vou ter o seguinte. O MMC de tudo isso aqui que a gente tem vai ser x que multiplica x mais 1. Tranquilo? Porque ó, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 1. Então, o MMC vai ser a multiplicação, o produto, né, entre x e x mais 1. E agora, quando eu dividir isso aqui por 1, a gente vai ter x que multiplica x mais 1. Então, eu vou ter ó, 4x vezes x vezes x mais 1. Para aqui, para o 3, esse x vai cancelar com esse x e eu vou ter 3x mais 1. Para o 2, vai ser igual a gente teve para o 4x. 2 que multiplica x, que multiplica x mais 1. E por fim, eu vou ter mais 2x que multiplica x, já que o x mais 1 vai cancelar com esse x mais 1 aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual a zero. Tranquilo? Então, desenvolvendo, a gente vai ter 4x ao quadrado que multiplica x mais 1, mais 3x mais 3, né, fazendo a distributiva aqui, mais 2x que multiplica x mais 1, mais 2x ao quadrado. E tudo isso aqui sobre x que multiplica x mais 1, menor ou igual a zero. Tranquilo? Continuando o nosso desenvolvimento, nós vamos ter 4x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x mais 3 mais 2x ao quadrado mais 2x mais 2x ao quadrado sobre x que multiplica x mais 1 menor ou igual a zero. Continuando, vamos somar os termos que eles aparecem com o mesmo
o mesmo x ao quadrado ou o mesmo x, tá bom? Então, 4x ao cubo ele vai ficar só, já que ele não tem nenhum outro x ao cubo. O x ao quadrado, eu tenho 4x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui eu vou ter 8x ao quadrado. O x eu vou ter 3x mais 2x mais 5x. E por fim eu vou ter o mais 3. Galera, aqui embaixo eu vou resolver também logo, tá? Vou fazer a distributiva aqui, eu vou ter x ao quadrado mais x menor ou igual a zero. E aí, turma, é aqui onde começa o grande problema da questão, a meu ver. Tá? Para chegar até essa parte aqui, eu acredito que não seja uma problemática tão grande. Não é uma super dificuldade. Vocês viram que a gente apenas tirou o MMC e desenvolvemos, né? Fizemos a soma das frações lá. Aqui é que começa o grande problema. Por quê? O ideal seria nós analisarmos uma composição da função que está em cima, que é essa função de terceiro grau, e essa função que está embaixo aqui, que é uma função de segundo grau. E aí a gente teria o menor ou igual a zero quando essa fosse positiva e a de baixo negativa, ou vice-versa. Porém, aqui no nosso ensino médio, a gente não consegue desenhar esse gráfico ainda de uma função de terceiro grau. Tá certo? Então, nós temos que dar um jeito de melhorar isso aí. Tá? E o jeito de melhorar isso aí é um pouco, digamos assim, mágico. Tá? A gente vai ter que separar alguns termos, colocar outros em evidência e a gente vai chegar numa fatoração, né? Num produto de duas equações, e aí então a gente vai conseguir analisar os gráficos das funções, tá bom? Então, vê só o que é que a gente vai fazer. Aqui, eu vou reescrever esse meu numerador dessa forma, ó. Eu vou ter 4x ao cubo. O 8x ao quadrado, eu vou quebrar ele assim, ó, mais 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado. O 5x eu vou quebrar assim, mais 3x mais 2x, e por fim eu vou ter o mais 3. Então, sobre x ao quadrado mais x menor ou igual a zero. Por que é que eu fiz isso? Presta atenção que a gente não mudou nada, ó. 8x ao quadrado, 6x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. 5x, 3x mais 2x. Agora, eu vou colocar em evidência 2x ao quadrado, mas só em relação a esses dois primeiros termos, tá? Em relação ao 4x ao cubo mais 6x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 2x ao quadrado, em evidência, abrindo parênteses. 4x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, eu vou ter 2x mais 3. Mais... Opa, 2x mais 3. O 3, galera, é do 6x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, tá bom? Desculpa, a minha mente está um pouco ali na frente, acabei atropelando. Mas, continuando. Para esse meu segundo grupo de termos, 2x ao quadrado mais 3x, eu vou colocar apenas o x em evidência. E aqui eu vou ter 2x ao quadrado dividido por x, 2x, 3x dividido por x, nós vamos ter o mais 3. E por fim, vai sobrar aqui para mim exatamente 2x mais 3. Conseguiram compreender por que é que eu separei dessa forma e onde foi que eu quis chegar? É justamente para que a gente coloque novamente um termo em evidência e a gente consiga um produto de duas frações, de duas equações no caso. Então, continuando, vamos colocar agora o meu 2x mais 3 em evidência. Então, 2x mais 3, isso aqui vai multiplicar quem? Quando eu pegar todo esse termo e dividir por esse aqui, eu vou ter 2x ao quadrado. Mais, quando eu pegar todo esse termo aqui e dividir por esse, eu vou ter x. Mais 2x mais 3 dividido por 2x mais 3, uma coisa dividida por ela mesma, 1. Então, isso aqui sobre x ao quadrado mais x menor ou igual a zero. Então, galera, agora melhorou muito para a gente, porque a gente só tem funções aqui que a gente sabe trabalhar o gráfico delas, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Agora, nós vamos trabalhar o gráfico de cada uma dessas funções e fazer a composição, né? Quando eu fizer a composição desses gráficos, eu vou ter valores, né,
nessa faixa aí, que eles são menores ou iguais a zero. Então, bora lá. Vamos. Eu vou dizer que isso aqui vai ser a minha função azul, tá bom? Eu vou chamar de f de x. Essa aqui vai ser a minha função vermelha. Eu vou chamar ela de g de x. E, por fim, eu vou dizer que essa aqui é a minha função roxa. E eu vou chamar ela de h de x. Tranquilo? Galera, vamos começar por a função g de x, porque ela tem uma característica bastante peculiar, tá? Então, vamos lá. A minha g de x, ela vai ser igual a 2x ao quadrado mais x mais 1. Vamos achar as raízes dela, ou seja, números de x que quando eu coloco na função, o valor que aparece para a gente é zero. Como é que a gente faz isso? Utilizando Bhaskara, né? Então vamos calcular o delta. Meu delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a vezes c. Então meu delta vai dar igual a menos 7. Eita, galera, menos 7. E agora? Quem lembra? O que é que isso quer dizer? Quando a gente tem uma função de segundo grau, o meu a ele é positivo, né? Então, isso é uma parábola dessa forma, tá? Com a concavidade voltada para cima. E o que é que isso quer dizer quando o delta ele é negativo? Galera, isso quer dizer que não há raízes para essa nossa equação. Ou seja, qualquer valor de x que eu colocar dentro dessa função, ela sempre vai me retornar um valor positivo. Ou seja, os valores dessa função, eles sempre serão positivos, tá certo? A minha parábola, ela está acima do eixo x, tá certo? Então, não importa o valor de x que eu escolher, essa função, ela sempre vai me retornar um valor positivo. Isso é importante, galera, porque a gente pode simplesmente descartar essa função aqui, tá bom? Da nossa composição de funções. Porque como ela vai sempre me dar um valor positivo, ela não vai trocar o sinal do resto das outras duas, né? Da composição das outras duas, porque ela sempre vai manter o mesmo padrão. Então a gente vai deixar ela de lado e vai acabar analisando apenas f de x, que é a nossa função azul, e h de x, que é a nossa função roxa. Quando eu colocar lá a composição das duas, eu vou mostrar a vocês mais, assim, um pouco mais aprofundado, vocês vão realmente entender, quem não entendeu agora, por que é que a gente está descartando o g de x nesse momento, tá bom? Então, vamos para a nossa função f de x. Com f de x, a gente sabe que ela é igual a 2x mais 3. Mesma coisa, galera. Vamos achar a raiz dessa função, ou seja, o valor que quando eu substituir em x, vai zerar ela. Aqui fica fácil. Eu vou fazer 2x mais 3 igual a zero. E aí eu vou ter que o meu x ele é igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, na hora que eu colocar a minha linha em relação a essa função aqui, e eu marcar, por exemplo, o menos 3 sobre 2, tudo que eu escolher que for menor do que menos 3 sobre 2, vai me retornar um valor negativo. Tudo que eu escolher que for maior do que menos 3 sobre 2, vai me retornar um valor positivo. Tá certo? Olha um teste rapidinho aqui. Menos 3 sobre 2, galera, é menos 1,5. Um valor menor do que menos 1,5 é menos 2. Vamos substituir? Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 3 menos 1. Tá vendo? Deu negativo. Agora vamos substituir um valor maior do que menos 1,5. Menos 1, por exemplo. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3, 1. Tá certo? Então, qualquer valor que eu escolher que seja menor do que menos 3 sobre 2 vai me retornar negativo. Maior do que menos 3 sobre 2 vai me retornar positivo. E se eu escolher o menos 3 sobre 2, vai ser igual a zero. Tá bom? Então, vamos dar uma analisada agora na nossa função roxa, que é a nossa função h de x. Então, na minha função h de x, eu vou ter x ao quadrado mais x. E aqui, galera, eu posso até fazer uma gambiarrazinha, né? Voltar lá para aquele começo. Dizer que x ao quadrado mais x é igual a x, que multiplica x mais 1. E aí eu vou igualar a zero para achar as raízes, né? E
aqui basta que eu faça x igual a 0 ou x mais 1 igual a 0, de modo que o meu x vai ser igual a menos 1. Se vocês quisessem resolver por Bhaskara, também não teria problema. Vocês achariam o delta e quando vocês calculassem o valor de x, vocês teriam esse mesmo resultado. Vocês achariam o x igual a 0 e achariam também o x igual a menos 1. E aí, turma, o que é que acontece com essa parábola, né? Parábola porque é uma equação do segundo grau, concavidade voltada para cima porque o meu A é positivo, e ela vai ser dessa forma, ó. Tá? Eu tenho aqui a minha parábola. Quais são os valores que zeram ela? Eu vou dizer, deixa eu colocar dessa forma aqui, ó, como se fosse o eixo x. Os valores que zeram ela são menos 1 e 0. Ou seja, tudo daqui, ó, tudo que vem para cá é positivo. Até quando eu chegar aqui e eu zero essa função. Então, aqui vai ser negativo e para cá, positivo novamente. Então, quando a gente montar a nossa linha dela aqui, igual a gente fez com a nossa função f de x, nós vamos ter algo assim, ó. Menos 1, 0. E aqui nós vamos ter, ó, aqui o valor dela é positivo, nesse intervalo negativo, e aqui é mais. Tá certo? Então, dito isso, nós vamos fazer a composição agora dessas duas funções, tanto f de x quanto h de x. Voltando aqui para o nosso original, aqui que a gente chegou aqui em cima. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu quero analisar o seguinte. Quando é que nessa composição aqui, tá? Nessa minha composição aqui, eu vou ter um valor menor ou igual a 0. Como o g de x, como eu já falei para vocês, ele sempre vai ser positivo, então eu descartei ele, porque o valor que eu achar na composição destas duas vai permanecer. Então o g de x não me interessa. Galera, outra coisa. Percebam que o x ao quadrado mais x, ele está no denominador. Então, ele nunca vai poder ser zero, certo? A gente analisou aqui, de modo que a gente encontrou as raízes, tá? Mas eles não vão poder, essas raízes, elas não vão poder, a gente não vai poder tocar o gráfico, né, da nossa função toda nesses valores menos 1 e 0, porque senão eu zeraria aqui esse denominador e não tem como a gente deixar um zero aqui embaixo, tá? Então, é por isso que quando eu montar a composição agora, eu vou colocar valores em intervalo aberto, tanto lá no menos 1 quanto no 0. Porque se eu substituir embaixo, eu tenho 0 no denominador e isso não pode acontecer. Então vamos lá. Fazendo a nossa composição, para a gente analisar o estudo do sinal. Então, ó, fazer a composição aqui. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter o meu gráfico, né, a minha linha da função f de x, que ela vai ser de que tipo? A gente acabou de ver. A gente vai ter menos 3 sobre 2. Opa. E tudo para cá é negativo. E tudo para cá é positivo. Pessoal, o menos 3 sobre 2, eu estou colocando a bolinha fechada porque eu posso escolhê-lo, tá certo? Ele não vai zerar meu denominador. Então, não tem problema que a nossa função toque nesse ponto. A minha função h de x, na hora que eu escrever a minha linha, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 1, bolinha aberta, como eu já falei, porque a gente não pode tocar no menos 1, bolinha aberta também para o 0, porque a gente não pode tocar no 0. E tudo que tem aqui é positivo, tudo que tem aqui para dentro é negativo, e tudo que tem para cá é positivo. Fazendo a nossa composição entre as duas funções, para a gente analisar o estudo do sinal, eu vou colocar até aqui assim, ó, f de x sobre h de x. Então, isso aqui, galera, é apenas o estudo do sinal dessa composição. Então, vamos lá. Quando eu trouxer o meu menos 3 sobre 2 aqui para baixo,
Tá bom? Então, aqui, ó, como eu já falei, eu vou poder tocar. Aqui, vou trazer o menos 1. O menos 1 intervalo aberto não pode tocar. O 0 a mesma coisa, nós vamos ter um intervalo aberto. Não pode tocar. E aqui fazendo o estudo da função, ó, menos com mais. Menos, né? Para cá. Menos nesse intervalo aqui. Mais com mais. Mais. Mais com menos. Menos. Mais com mais. Mais. Galera, voltando para cá, tá? O que aqui interessa para a gente? Interessa para a gente saber onde é menor ou igual a zero, tá bom? Onde a nossa função ou ela é menor ou ela é igual a zero. Então, estudando a nossa composição aqui, a gente tem que onde é que vai ser negativo, ó. Nesse intervalo, inclusive tocando no menos 3 sobre 2, porque zero a nossa função e a gente quer isso. Positivo, a gente quer? Não, a gente quer menor ou igual a zero. Negativo, a gente quer? Quer. Negativo, a gente quer. Certo? Mas lembre-se, aqui a gente não pode tocar no menos 1 nem no zero. E positivo aqui a gente quer? Não quer, tudo que a gente quer é menor ou igual a zero, tá bom? Então, a nossa resposta, tá certo? Da nossa desigualdade que trouxe ali na nossa questão, é justamente esses intervalos aqui. Então, a nossa resposta ela deveria ser... A nossa resposta ela tem que ser x menor ou igual a menos 3 sobre 2. Ou então, esse outro intervalo aqui, que é o quê? X maior do que menos 1 e menor do que 0. Essa deveria ter sido a resposta trazida pelo gabarito da Urca. Porém, essa resposta não está nas alternativas, então essa questão deveria ter sido anulada. Vamos ver agora por que é que o gabarito que a Urca traz como oficial, que é o gabarito A, ele simplesmente não pode acontecer, tá certo? Essa é a maneira correta de resolver essa questão, essa é a nossa resposta, tá? Então, indo lá para o nosso gabarito, que a Urca trouxe como letra A gabarito. Como eu falei a vocês, não pode. Vamos testar um valor que está aqui, tá certo? Para vocês verem como esse resultado que a Urca trouxe ele não pode acontecer. Ó, pessoal, o que era que deveria ter acontecido, na verdade, ó? Faltou colocar aqui, ó. Se aqui tivesse um menos menor que zero, estaria aí a nossa resposta, tá bom? Mas não tá, então não há resposta, tá bom? Testando o valor, ó, vamos testar x igual a menos 1,2. Porque eu estou tentando testar, eu quero testar um x aqui dentro desse valor aqui, ó. Menos 3 sobre 2 é menos 1,5 e menos 1. Então, um valor que está entre os dois, menos 1,2. E na hora que a gente testar, aqui na nossa desigualdade, a gente vai ter assim, ó. Desse lado, a gente vai ter 2,4 dividido por menos 0,2. Isso aqui vai ser maior ou igual a menos 4,8 menos 2,5 mais 2. Resolvendo, turma, eu teria aqui 12, na verdade, menos 12 maior ou igual a menos 5,3. Ou seja, tá errado, né? Menos 12, na verdade, é menor do que menos 5,3. Então, esse gabarito aí, ele nem nos serve, certo? Então, a resposta final deveria ter sido essa que a gente achou aqui, com x menor ou igual a menos 3 sobre 2, ou então o x pertencendo ao intervalo menos 1 e 0, tá bom? Como eu falei para vocês, a meu ver teria sido uma questão extremamente difícil, caiu na prova, deveria ter sido anulada.
Qualquer dúvida que tiver ficado em relação a essa resolução, deixa aí nos comentários, tá certo? Que eu responderei assim que possível. Muito obrigado. Vamos para a próxima questão.